E peço que vocês tenham compreensão comigo aí, que nós consigamos juntos entender o que o Senhor tem para nós essa noite. E queria começar pensando um pouquinho sobre o que nós vimos, né, no último final de semana. Nós conseguimos ver um pouquinho da história da nossa igreja, nós conseguimos ver um pouquinho do que o Deus tem feito neste lugar. E uma coisa que ficou muito marcado foi as pregações do final nas pregações do final de semana, foram algumas características, né? A gente viu principalmente, obrigado, Brian, principalmente no sábado, quando a gente estava vendo sobre a igreja de Tessalonicenses, algumas características, né, que a igreja tinha, e algo que marcou muito para Paulo, né, chamou a atenção de Paulo e também marcou muito a época, né? E nós todos temos essa prática, né, de características, né? Foi engraçado quando o pastor Alex chamou o Ron aqui na frente e ele deu algumas características. Ele me chamou aqui na frente, ele deu algumas características. Verdade, inclusive, né? Sobre mim principalmente. Mas é engraçado quando a gente olha para alguém, a gente não vê só a identidade, mas essas características elas afloram, né? E olhando para a Íbica, com certeza, além de uma identidade que nós oramos todos os dias para preservar, e foi algo que ficou muito reforçado na pregação do final de semana, é também nítido várias, né, características. A gente teve, tanto no momento dos testemunhos, quanto até mesmo no nosso estudo de terça, nós demos a oportunidade para alguns falar, e todos falam sobre as características que a nossa Íbica tem. E eu peguei uma igreja para nós mergulharmos um pouquinho na carta, e é a igreja de Colossenses, a igreja de Colossos, né? E Paulo já começa a carta falando sobre algumas características. E é muito legal quando a gente começa a mergulhar um pouco mais a fundo e pensar em cada uma dessas características, como que elas se desenvolvem e principalmente a marca que ela leva para todos que estão ao redor. A gente passou um bom tempo sendo conhecido como a igrejinha do futebol. Por quê? Porque é a igrejinha que conseguiu invadir várias casas através do ministério do futebol, né? O futebol que a gente fazia com as crianças aqui marcou a vida de umas crianças que hoje a gente ouve a voz e até assusta. Ontem mesmo eu estava aqui, eu moro bem pertinho, e eu em casa ali conversando com meu pai, e passou um dos meninos do futebol. E quando ele falou, cumprimentou meu pai, parecia o Cid Moreira. É muito engraçado quando a gente vê isso, e é um privilégio a gente poder participar, né? Mas essas marcas, essa identidade que a Íbica tem é muito, muito gratificante, porém é algo que nós temos que preservar e fomos lembrados disso, né? E Paulo escreveu essa carta para Colosso, e ele destaca essas identidades, e ele fala também para ter o zelo por elas. Colosso era uma igreja, era uma cidade que ela estava na Frígia Maior. Ela é cercada por a cidade de Hierápolis, Efésios e mais algumas cidades ali que estavam crescendo juntas. Porém, Éfeso e Hierápolis conseguiram crescer um pouco mais que Colosso, né? E o legal de tudo é, a igreja de Colosso foi fundada, mas não foi por Paulo. Acreditam-se que foi Epáfras que fundou a igreja, porém ele ouviu a mensagem em Éfeso. Então o impacto da vida de Paulo e o ministério dele de Éfeso gerou a igreja de Colosso. Mas Paulo, no meio de uma prisão, de uma situação de turbulência, também de grande envolvimento ministerial com várias igrejas que ele zelou, participou e trabalhou, tira um tempo para escrever para essa igreja. E não só escreve, mas o Senhor nos dá o privilégio de ter isso registrado na palavra dele, né? Então Paulo escreve pensando em um problema que a igreja de Colosso poderia enfrentar. E é um problema que nós podemos enfrentar. Problema que o pastor Ricardo até deu um ressalto, né, no sábado. E nós vamos ter mais um pouco hoje, né?
porque por essa cidade ser cercada por essas cidades crescendo, estava ali sofrendo um grande ataque de contaminação no Evangelho. O Evangelho estava perdendo ali a essência, estava começando a surgir algo a mais. E Paulo escreve essa carta justamente alertando para que eles preservassem, eles não permitissem esse algo a mais. E se nós olhamos para nossas igrejas de hoje, quanto a mais a gente vê, né? Quanto a mais é acrescentado. A gente, nos nossos estudos, comentamos sobre a parede preta e algumas outras coisas. O Ricardinho brincou aí, também falou sobre o church, né? E quantas outras coisas os pastores, os líderes têm se permitido, têm acrescentado, têm usado de estratégia, pensando que podem dar uma forcinha a mais para que o trabalho do Senhor cresça. Amém? Porque a nossa igreja não tem se permitido isso acontecer, né? E oremos para que nunca aconteça. Mas Paulo estava escrevendo essa carta justamente para alertá-los sobre isso. E eu gostaria de olhar algumas características que ele destaca, né? Mas primeiro eu queria que nós se uníssemos em oração. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui em Tua casa, de podermos, Pai, juntos cultuar o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque há pouco fomos lembrados da tão grande prova de amor que o Senhor teve para conosco, Senhor. Que privilégio é, Pai, poder ser lembrado que temos uma esperança, temos uma eternidade contigo, Pai. Temos o Teu perdão, temos o Teu amor, temos a Tua graça sendo derramada sobre nós, sem merecermos, Deus. Pai, eu te peço que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações agora, através desse tempo, que seja, Pai, para a Tua honra e glória, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Pai, diferente de quando entramos, edificados, transformados, exortados e conquistados pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações e que seja noite de salvação em Tua casa, se assim for a Sua vontade para essa noite, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, eu ia até brincar, falar para vocês abrirem a Bíblia digital, mas louvado seja o Senhor, nós temos também a luz, né? Então, quem está com sua Bíblia física aí, vamos abrir a palavra para Colossenses 1, nós vamos olhar de 1 a 6. E é legal como Paulo começa as cartas dele, né? Como eu já vim falando sobre as características, Paulo começa a carta dele dando uma carteirada, se apresentando, né? Falando sobre vontade de quem que ele estava. E ao mesmo tempo, na sua infinita humildade, ele fala, e o irmão Timóteo, eu não estou sozinho não. Isso é muito legal também, né? A gente vê o amor de Paulo através da liderança dele também, quem o acompanha, e ele faz questão de ressaltar quem estava com ele. Vamos ler. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai. Sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram falar por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Paulo já começa a carta apresentando as referências tanto do remetente quanto do destinatário. E eu gostaria de destacar algumas características do remetente, né? Paulo não faz destaque só
a quem ele pertence, mas deixa claro a sua obediência e submissão ao Senhor. É legal que Paulo, ao mesmo tempo que ele fala quem ele era, ele mostra total submissão quando ele fala a mando de quem que ele está indo, né? Paulo tem toda a autoridade para falar e se apresentar, mas ao mesmo tempo ele se submete e fala sobre vontade de Deus. Uma coisa que me marcou muito também com relação às pregações do final de semana foi quando o pastor Ricardo ressaltou a autoridade da palavra. Quando eu começo a falar sobre pregar, principalmente para os meus mentores aí que têm me ajudado muito, uma das coisas que eles falam é: seja ousado, cara. Não é você que está falando, é a palavra de Deus, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente fica inseguro por medo de repente deslizar, nós também hoje temos muitas pessoas com esse medo, mas com medo de ofender. E o legal de Paulo é que ele não tem medo, né? Ele vai com toda a autoridade e ele aponta e ele deixa claro a vontade de Deus. E é isso que nós temos que fazer, né? Então Paulo, ele ressalta a sua humildade, ressalta sobre quem ele estava sendo, debaixo da ordem e da autoridade de quem que ele estava fazendo. Mas ele deixa claro também quem é que está dando o recado, na verdade, né? Outra coisa que eu queria muito ressaltar é que o remetente está escrevendo essa carta de uma prisão, né? Quantas vezes a gente, por estar numa situação difícil, a obediência fica de lado, o foco muda, e aí a gente volta primeiro a pensar nos nossos problemas, nas nossas feridas, e espera estar tudo bem para depois dar continuidade, né? Paulo, ele está numa prisão, ele está sofrendo por causa do evangelho que ele estava trabalhando e pregando, e ele tinha todas as igrejas que ele já havia fundado, que estavam aguardando qual seria o próximo passo, meio que dependendo dele, e ele tira tempo para encorajar irmãos de uma igreja a qual ele não foi o fundador, e ele não tinha chegado a ir até lá. Quantas igrejas nós vemos hoje que estão meio que competindo uma com a outra? Não se alegram com uma igreja que está crescendo, porque de repente ofende o espaço, ou até mesmo leva algumas pessoas que vocês queriam que estivessem aqui. E isso eu me incluo nisso, né? Em uma oportunidade que eu estava aqui na nossa igreja, a nossa igreja irmã estava passando uns momentos meio radicais lá também, alguns irmãos procurando lugar para ficar, e aí um dos irmãos veio para cá, e nós no meio de uma turbulência no louvor, só eu e o Brian, e aí eu falei: se esse irmão viesse seria uma bênção. E aí ele falou: cara, eu estava com saudade disso, cara, eu amei estar na nossa igreja. E aí eu, todo feliz, cheguei para o pastor e falei: nossa, pastor, o irmão falou que estava todo feliz em estar aqui, cara. E seria uma bênção, né, meu? O piano está parado, um monte de coisa para fazer aí, e ele ia somar demais. E aí ele olhou para mim com toda a sutileza e falou: você não tem vergonha de pensar que você está tirando o irmão de uma igreja no momento que mais precisa? Eu podia ter ficado sem essa, né? Mas quantas vezes nós não se alegramos e pensamos na nossa necessidade, mas justamente por não ter essa visão de reino. Paulo, na sua visão de reino, ele estava feliz, encorajando, incentivando uma igreja que ele nem fez parte, que ele nem fundou. Era sim fruto do trabalho dele em Éfeso, através de ser uma igreja filha, que começou através de alguém que ouviu na igreja dele. Mas de qualquer forma, Paulo tira o tempo que ele poderia até mesmo escrever outras cartas para igrejas as quais ele fundou, para incentivar os irmãos, para orar por os irmãos e para encorajar. Então é muito legal pensar nessas características que Paulo demonstra, né? Paulo destaca a unidade em Cristo. Afinal, sendo uma das igrejas fundadas, que não foram fundadas por ele, mas ele fala aos amados irmãos. Então ele não só encoraja a igreja, mas ele a trata como se fosse próxima dele, alguém que ele tinha total afeto e intimidade. Hoje eu tive uma ilustração que Deus mandou para mim no trabalho, e eu falei: obrigado, Senhor, eu vou usar. Eu saí da gerência, né, do mercado, e estou trancado dentro do açougue, e eu me escondo lá no fundo, de propósito,
principalmente agora, para não ficar sendo chamado de volta para a antiga função que eu estou fugindo. E tem um cliente que eu só encontrava ele aos domingos após o culto, porque eu volto para fechar a loja, voltava, né? E ele me viu hoje de manhã e olhou e falou: nossa, irmão, eu estava sentindo muito sua falta. Nunca fui na igreja dele, não o conheço pelo nome, mas sempre quando ele vinha, por ver até que ele estava vindo da igreja, que pós-culto tem muitos irmãos que vão lá, eu sempre cumprimentava ele, perguntava se estava bem, mas nunca passou disso. Mas aquele carinho e aquele abraço foi como se fosse o abraço de um dos irmãos da Íbica. Como que nós estamos reagindo quando nós vemos um irmão em Cristo, com a Bíblia embaixo do braço, ainda que seja de terno, que a gente não usa aqui, que a gente saiba que é de outra denominação, mas ver uma família no pós-culto, voltando para casa, tem trazido alegria aos nossos corações? É isso que deve ter. É essa alegria que Paulo demonstra, mesmo sabendo que não era aquele irmão que caminhou com ele, mas sabia que eles estavam zelando pela verdade, zelando pelo evangelho, estavam crescendo, e ele começa essa carta demonstrando total afeto e admiração pelas qualidades da igreja, né? E os atributos que eu separei para nós observarmos da igreja, agora olhando para o destinatário, é fé, amor e esperança. São essas características que Paulo destaca, né? Fé, amor e esperança. E aí já no versículo 3, Paulo demonstra mais um pouco, né, do seu relacionamento, da sua intimidade com Deus. Algo que também aflora o coração dele e dá mais autoridade a ele quando ele fala com os irmãos, né? Olha só como ele já começa o versículo 3, né? Sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo já começa destacando uma vida de oração. Paulo tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então, os irmãos de Colossos, ao abrirem essa carta, com certeza sabia que estava vindo a carta de alguém que tinha uma intimidade com Deus, né? Paulo mostra gratidão pela maturidade que a igreja vinha desenvolvendo. E não só isso, mas ele louva a Deus por esse acontecimento. Ele dá graças ao Senhor por esse crescimento, né? Isso é uma visão de reino, uma visão de alguém que se alegra com as coisas que o Senhor está acontecendo. Não com a placa da igreja, não com a família, mas com as coisas que o Senhor vem fazendo pelo mundo. E aí ele começa falando sobre a primeira das características, né? A primeira das características é fé. Paulo destaca esses atributos em sua oração, mostrando não só admiração, mas gratidão a Deus por esse testemunho e a ação dos irmãos. Paulo começa falando do primeiro atributo, que é a fé. Tudo que fazemos ou exercitamos, depositamos confiança nas nossas ações. Isso é fé. Alguém olhou para ver se a cadeira estava firme aí antes de sentar, não? Quando vocês estão em casa, antes de vocês ligarem a televisão, vocês abrem primeiro, testam a pilha, vê se está funcionando. Então tudo que a gente faz demonstra fé. O que essas igrejas estavam vendo, a igreja de Colossos estava vendo, eram ações de fé, e nem todas eram más, mas eram coisas que estavam sendo acrescentadas como parte do ritual, parte da aproximação de Deus. E isso era a preocupação de Paulo. Até onde esses rituais iam alcançar de modo a se tornarem maior do que a mensagem. Às vezes a gente faz coisas aqui e se preocupa que sejam maiores do que a mensagem, sem perceber. Deus deu outra ilustração para nós hoje. Ele desligou a luz e nós louvamos ao Senhor do mesmo jeito. Mas, se a gente não perceber, a gente se torna tão vaidoso e preocupado com a energia, com o instrumento, com a imagem do slide, com
tantas outras coisas, pormenores, que a gente passa o culto inteiro observando essas coisas e vai embora sem receber nada. Então, é legal como Paulo já começa exortando essas coisas, né? E fé é um assunto que nós temos aprendido muito através da série que nosso pastor Alex vem pregando também. Então, é algo que nós temos em todas as circunstâncias, em todos os momentos, e temos aprendido muito com a série que o pastor Alex tem pregado. Mas a fé que Colossos demonstrou foi tão impactante que chamou a atenção de Paulo, mesmo sem ele ter ido até lá. E Paulo escreveu uma carta que foi registrada na palavra do Senhor, declarando essa fé. Então, para ele testificar de algo, é porque ele realmente viu coisa aí. E a nossa fé, como que está? Irmãos, é tão bom quando a gente ouve alguém falar: "Oh, você vai para a igreja? Ora por mim", né? É aquele lembrete de falar: aquela irmã é de fé, aquele irmão é de fé. Para os pastores nem sempre isso é bom, né? Porque quando eles vão na casa de alguém, ninguém quer orar mais. Não, ora aí, pastor, a sua oração é mais forte, né? Isso não é. Às vezes isso está mostrando que a sua fé talvez seja menor. Essa semana eu estava assistindo uma série do The Chosen e ele fez uma explicação sobre aquele texto no qual Jesus fala da fé do tamanho de uma semente de mostarda. E aí um dos discípulos olhou para ele e falou: "Então aumente a nossa fé." E ele falou: "Não se trata do tamanho da fé, mas em quem está a sua fé." Isso foi um soco no estômago, né? Às vezes a gente pensa: é porque o pastor deve orar 1h30 lá com o joelho de camelo. Mas se ele está falando e acreditando no mesmo Deus que você, a sua oração tem o mesmo impacto. Ele demora um pouco mais porque ele zela pela vida de cada um de nós. Mas a sua oração tem o mesmo impacto se ela está depositada no mesmo Deus. Irmãos, temos visto que ela está presente em todas as situações. A fé da Íbica tem atravessado essas paredes? Será que temos essa característica de enxergue lá fora? Será que enxergam a Íbica como uma igreja de fé? Ou a nossa fé está aqui dentro? Paulo está falando aqui de uma fé não só de pedidos, mas de confiança. Muitos irmãos têm a fé do pedido, ainda mais quando é algo que a gente não consegue alcançar com as nossas próprias mãos. Aí é fácil falar: com fé em Deus, com fé em Deus vai dar certo, está na mão de Deus. Essa fé a gente pratica fácil, mas a fé que Paulo está falando aqui não é só de pedidos, mas de confiança na soberania de Deus, de confiança no controle absoluto dele, de confiança que, por mais que possa ser ruim a situação que nós estamos enfrentando, ele ainda está no controle. Outro destaque muito importante aqui é que Paulo está falando em fé não só em pedidos, né, os caça-bênçãos. Se sua fé está depositada em Cristo Jesus, desde a sua salvação, perdão imerecido, ao modo como você age, ela vai transbordar naturalmente. Naturalmente. Enquanto a gente estava aí fazendo a retrospectiva, uma outra porrada que eu levei, em uma de nossos cultos de terça, a gente recebeu a notícia durante o dia, que a nossa irmã Irene tinha ido para a glória, né? E aí nós olhamos um para o outro, eu e os diáconos: vamos cuidar do pastor, vamos retribuir aquele zelo, né? E aí sobrou pro tonto ser o porta-voz. Aí liguei, falei: "E aí, pastor, você está bem?" "Tô." "Então, pastorzão, se você quiser ficar em casa hoje tranquilo, pode ficar, que nós toca lá o culto de terça."
Eu não vou lembrar agora as palavras, mas foi uma pancada. Mas ele falou: por fim, no momento como esse, não tem nenhum outro lugar que eu queira estar, a não ser na nossa igreja. E por incrível que pareça, irmãos, foi uma das melhores terças que nós vivemos aqui. Nós relembramos algumas histórias, saímos aqui todo mundo com o olho inchado. E vou fazer essa propaganda para vocês: se virem na terça, não vem com maquiagem não, porque borra. E os homens mexem com terra para falar que caiu um cisco no olho, porque vários cultos de terça nós saímos daqui, todo mundo soluçando de chorar. Mas essa fé tem que estar aflorada em nós. Muitas vezes, irmãos, a gente declara a vida inteira que se morremos, ainda hoje estaremos com Cristo. Mas quando perdemos um ente querido, por mais que ele tenha passado a vida inteira na igreja, o nosso luto é tão grande que esconde a nossa esperança. Isso é vergonhoso para nós. Então a fé que Colossos demonstrou era tão forte que alcançou Paulo de tal forma que ele falou: eu preciso registrar dessa fé. Eu preciso registrar dessa fé. E a outra característica que ele destaca é a característica do amor. Temos falado muito sobre esse amor que Paulo está falando aqui nos testemunhos, né? As oportunidades que nós abrimos para a nossa igreja falar sobre um pouquinho da sua experiência com a Íbica, todos declararam sobre o amor da Íbica e sobre a forma como ela acolhe, a forma como ela abraça, a forma como ela adota. Amém. Essa é uma característica que a nossa Íbica tem. Mas, assim como Paulo falou, hoje eu repito o texto dele. É uma característica que nós temos que zelar. Temos muitas igrejas frias hoje. Igreja que você entra e sai despercebido. Igreja que você entra e sai e ninguém olha sequer para você. Igreja que você sai chorando e ninguém nem pergunta por quê. Irmãos, às vezes passando necessidade ou apuros ou luto e não tem ninguém para dar um apoio. E nossa igreja, louvado seja Deus, porque ela é uma igreja sensível a isso, né? Então, Paulo destaca essa questão do amor. Inclusive eu coloquei para nós lermos aí, observando o maior mandamento, né? Jesus falando: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus faz destaque ao amor, mas ele faz muito mais destaque também sobre o amor entre nós. Quantos corpos de Cristo nós vemos rachados, um órgão rejeitando o outro. Vocês já ouviram falar sobre a rejeição de órgãos quando doam, né? Recebem uma doação e alguns têm que passar o resto da vida tomando remédio para que o resto do corpo não o rejeite. Então, se nós praticarmos esse amor como o Senhor mesmo prometeu, saberão que nós somos discípulos dele, se nós tivermos esse amor uns pelos outros. Não vamos perder essa característica, não podemos perder. E um destaque engraçado desse trecho é que ele fala, né, o título de santos. Ninguém quer receber esse nome de santo. Quem aqui é santo? Pode levantar a mão. Amém. Eu queria ver toda a igreja levantando a mão de santo. Porque santo é algo separado. E se você foi separado para fazer a obra de Deus, para estar aqui essa noite, para fazer parte desse corpo, você é santo. Pastor Ricardo deu essa diferença, né, entre o nosso caminhar com Cristo e nós estarmos separados. A busca pela santidade, pela justificação, né? E ele explicou tudo isso para nós. Então, se você aceitou Jesus como seu Salvador, entregou sua vida para Ele,
e tem decidido desde então viver para a honra e glória dele, você é santo. Você precisa melhorar. Nós não estamos falando de santinho, né? Nós estamos falando de santidade, na qual a gente renuncia todos os nossos sonhos e vontades para viver a vontade de Deus. Outra característica que ele destaca é a esperança. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho. Paulo faz destaque à esperança. A esperança deles na eternidade. Como que você declara o céu? Às vezes a gente olha para um testemunha de Jeová, quando ele vem e traz todo aquele desenho do céu, a gente fazendo carinho no leão. Quando eu era criança, que eu recebia eles, eu só ficava me imaginando fazendo carinho no leão, né? Mas olha a esperança deles, eles desenham o céu como vai ser. É um impacto. E às vezes a nossa esperança está tão frágil, que quando a gente pergunta se você morrer hoje, para onde você vai? Responde bem baixinho, para o céu. Como que você vai convencer alguém de vir para cá, encontrar Jesus, encontrar perdão, encontrar amor, graça e um caminho para o céu, se você não tem nem convicção que esse caminho realmente está indo para lá? Então, a esperança que Colossos demonstrou foi forte, foi outro destaque que Paulo deu. E se ele deu esse destaque, não foi à toa. Não foi à toa. O testemunho da igreja apontava para essa esperança. Como que está o nosso testemunho de esperança da Íbica? Irmãos, é muito legal quando o Senhor faz aquela referência e fala loucos para confundir os sãos, né? Nós temos que ser enxergados como loucos. Não vou falar um bando, senão vai se envolver com um time ruim aí, né? Vamos deixar só os loucos. Mas a sua esperança tem que ser tão convicta, tão forte, que a pessoa vai olhar para você e vai falar: esse cara é biluta, esse cara não é normal. Esse cara não é normal. O cara perdeu a mãe e ele quer estar na igreja, ele não é normal. Mas, como que estão enxergando vocês? Será que estão vendo essa loucura? Será que estão vendo essa esperança? A esperança da Íbica tem que ser tão forte que o cara tem que olhar para nós e falar: meu, aquela igreja com certeza vai para o céu, porque ali, a convicção que eles têm, eles devem ter algo a mais, para ele ter tanta certeza para onde ele vai. E já caminhando para o final, ele fala sobre o que esse trabalho tem como resultado, né? E ele continua: que chegou até vocês. Esse evangelho está frutificando e crescendo por todo o mundo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Então, irmãos, como que está sendo os frutos da nossa esperança? Foi legal que uma das perguntas que nós fizemos na nossa entrevista foi: quais são os sonhos do pastor Davi e Janice para a Íbica? Eu não gostei muito da resposta do Davi, não, mas a gente tem que orar por tudo. Eu amei a resposta da Janice, porque a minha casa foi muito abençoada com esse ensino que ela deu. Eu louvo a Deus pela minha esposa ter encontrado a Janice para caminhar junto, assim como todos vocês. Mas, como que está frutificando? Quais são os frutos da Íbica? E a gente não está falando de quantidade, mas a gente está falando de servir, a gente está falando de alcançar, e a gente está falando de almejar, né? 20 anos, orgulho de chegarmos aos 20 anos, né? De termos zelado pelo nosso templo, está cada vez mais lindo, zelado pelas nossas crianças, que ministério que tem abençoado demais a gente também. Mas, e aí?
E agora? Né? Como o pastor Davi me perguntou um dia, e agora? Qual o próximo passo? Então, irmãos, para nós hoje, o que eu queria deixar são esses 3 desejos. Que a sua fé esteja alicerçada em Cristo e firme ao ponto de evangelizar por si só. Que o amor que vocês praticam por todos os santos seja tão visível que transpareça a todos que veem. E que a sua esperança seja firme como rocha, ao ponto de todos quererem se agarrar nessa rocha. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, ó Pai. Pelo privilégio, Senhor, que temos de louvar e cultuar o Teu santo e poderoso nome, Deus. Pai, ajude-nos, Senhor, a ter essas características, Pai. Que a Íbica seja uma igreja que tenha essas características, Senhor, afloradas cada vez mais, Senhor. Uma igreja que ama, uma igreja bem alicerçada na esperança. Pai, e uma igreja com uma fé inabalável, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter essas 3 características, Pai. Como corpo de Cristo e também individualmente, Senhor. Pai, ajude, Senhor, se tem alguém aqui que, ouvindo essa mensagem, ainda pensa, como que eu posso desenvolver essa fé? Como que eu posso participar e retribuir desse amor? E como que eu posso ter convicção dessa esperança? Pai, não permita que eles saiam daqui com essa dúvida essa noite, Senhor. Que ele busque um dos nossos irmãos, que ele busque o nosso pastor, mas que ele entenda e saia daqui também com essas características para a vida, Pai. Eu te peço isso, Senhor, desde já te agradecendo por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.